nome é Joaquim Santos. Eu tenho tido uma carreira profissional muito virada na área das tecnologias de informação e na área das telecomunicações. Recentemente também aceitei o desafio da Bridgewater para ser advisor da Bridgewater e tenho desenvolvido ao longo da vida funções executivas e também funções de consultoria na área de gestão, em particular naquilo que é as vendas e na gestão global das empresas. Ultimamente passei a viver no litoral alentejano, onde tenho uma pequena propriedade, construí um turismo rural que já está a funcionar e divido o meu tempo entre a gestão do turismo e continuar a fazer este meu trabalho na área da consultoria para empresas. Os dois grandes setores que eu trabalhei ao longo da minha vida foi muito na área das tecnologias da informação e também algum tempo na área das telecomunicações. Estes dois setores, embora possam se juntar em determinadas alturas, têm de facto algumas particularidades e alguns desafios iguais, mas cada um deles também tem os seus desafios próprios. Genérico a ambos os setores é claramente as questões associadas à segurança. Cada vez mais a questão da segurança está muito envolvida nos produtos das tecnologias de informação que se desenvolvem e também nas telecomunicações, pelo impacto danoso que pode provocar nas empresas e naturalmente que isto também só se consegue resolver através de boas soluções ou de uma boa educação por parte dos utilizadores. Por outro lado, a inovação. A inovação está sempre associada a qualquer atividade tecnológica e nesse sentido, tanto as telecomunicações como as tecnologias de informação têm sempre uma grande pressão para todos os anos continuar a inovar nas suas soluções, a inovar na forma como endereçam ao cliente. Entendo que nas tecnologias de informação as barreiras para a inovação sejam talvez um pouco mais pequenas, porque muitas vezes um conjunto pequeno de pessoas pode se juntar, ter uma boa ideia e desenvolver um software, um protótipo que possa ser disruptor na sociedade. Na área das telecomunicações as coisas são um pouco mais difíceis porque existem algumas barreiras à entrada, nomeadamente os licenciamentos e os grandes custos de aquisição das redes. No entanto, após a sua instalação e de forma a não caírem na comoditização das soluções, é de facto necessário inovar muito. Portanto, estas duas questões, as questões da segurança e da inovação, estão sempre muito juntas nestes dois setores. Na área das tecnologias da informação, entendemos que de facto existem agora inovações novas como a inteligência artificial que vão de alguma forma alterar completamente o desenvolvimento do software hoje em dia e também a forma como se vai conseguir interagir com o cliente. A maior parte dos produtos hoje em dia que se desenvolvem ao nível de software, porque é a área de facto que eu domino melhor, começam a integrar blocos na área da inteligência artificial para que possam trazer uma grande diferenciação aos seus clientes. Na área das telecomunicações temos algo um bocadinho diferente, portanto não estou a dizer que a inteligência artificial não seja importante porque ela vai ser importante, mas existem outros conceitos como o Internet of Things, em que a suposta rede 5G irá permitir com que a maior parte dos devices que existem em todo o mundo possam estar ligados às redes de telecomunicações, mas é preciso de alguma forma fazer a transição do conceito para algo que possa dar valor em termos de monetização. E isso é um grande desafio que as empresas de telecomunicações vão ter, porque continuam a investir muito dinheiro em novas tecnologias que lhes abrem um mundo novo de oportunidades, mas têm que continuar a retirar retorno das tecnologias antigas que de facto já investiram. Por outro lado, existem também os conceitos da cloud, que estão sempre presentes. Acho que na área das tecnologias de informação tem-se falado nisso nos últimos 10 anos, tem-se avançado muito, mas ainda existem algumas empresas que não deram esse passo e vão necessitar de o fazer porque cada vez mais a cloud está instituída como sendo a forma dos utilizadores terem acesso às aplicações. Na área das telecomunicações, muitas vezes são os próprios telecomunicações a terem infraestrutura e soluções para colocarem soluções na cloud. E, portanto,
Os desafios nestes dois setores de atividade vão ser sempre muito exigentes. Têm sido claramente duas áreas onde a inovação tecnológica faz grandes disrupções na forma como estas empresas endereçam o mercado. Eu vivi em dois países em termos de trabalho, vivi na Holanda, na cidade de Utrecht, e também em França, em Lyon, mas também tive um lugar quando estive numa empresa multinacional, em que tive um lugar internacional e viajei por muitos países ao longo da Europa. Mas fundamentalmente nos países em que vivi, devo-lhes dizer que em termos de forma de trabalho, de facto, não senti assim tantas alterações como eu antecipadamente poderia estar à espera. Naturalmente que a Holanda, do ponto de vista de cultura, é um povo muito mais pragmático, portanto, a forma como nós interagimos é muito mais direta, a forma como se resolvem as questões também é muito mais direta. Em França, fiquei completamente iluminado por toda a cultura e por toda a forma emocional com que interagi com os franceses. De facto, nesse aspecto era extremamente interessante, mas do ponto de vista de trabalho, a realidade é que já vinha com alguma experiência a trabalhar em empresas multinacionais e mesmo vindo de um país mais pequeno, okay, que supostamente seria menos desenvolvido que esses dois países, não senti de facto grande diferença na forma de desenvolver o trabalho e de desenvolver o negócio. As práticas eram de facto muito parecidas. Mas tentando concluir esta minha experiência em dois países que são certamente mais desenvolvidos que Portugal, eu tinha ao início uma sensação que, vindo de um país mais pequeno, poderia estar de alguma forma a faltar algum know-how para poder trabalhar lá fora. Não senti isso de todo, mas de forma alguma. Senti que nós em Portugal já tínhamos realmente formas de trabalhar que se conseguem equiparar aos países mais desenvolvidos e, portanto, poder assim fazer um trabalho mais efetivo e mais confortável. De facto, confirmo e continuo a achar que as relações que eu desenvolvi ao longo da vida dentro do mundo dos negócios, quer seja com colegas, quer seja com clientes, são extremamente importantes. Porque, repare, essas são as pessoas que nos conhecem. Essas são as pessoas que de facto conhecem o nosso carácter, conhecem os nossos skills, conhecem a nossa forma de trabalhar, o nosso compromisso e, portanto, são realmente as pessoas que de alguma forma podem trazer boas referências. E nesse sentido, ao longo de toda a minha carreira profissional, consegui sempre desenvolver muitos contactos sobre a rede de conhecimentos que eu tinha, mas também criar níveis e laços de confiança junto dos meus clientes. E isto é muito importante porque em muitas das empresas onde eu trabalhei, grande parte das soluções eram críticas para o negócio. Quer sejam pela solução em si, porque a solução em si era uma solução que iria transformar o negócio do cliente, ou porque a infraestrutura que eu estava a vender era a infraestrutura que suportava o negócio do cliente. E muitas vezes tive reuniões com os clientes em que me olhavam de olhos nos olhos e diziam: Joaquim, mas você vai estar pessoalmente a dirigir estas situações para garantir que as coisas corram bem. Portanto, se por um lado as empresas são empresas e só por si já geram a grande confiança, não há dúvida que a interlocução e o relacionamento que nós estabelecemos com colegas e clientes é, de facto, fundamental para sustentar a credibilidade. Tive bastante experiências, naturalmente, ao longo da minha vida comercial. Aprendi muitas lições e continuo a aprender muitas lições, portanto, isto é algo que nunca acaba. Mas em todas as minhas funções, aquilo que eu, de facto, me aconteceu e eu não estava assim tanto à espera, porque, pronto, talvez sendo engenheiro de formação, talvez tendo um raciocínio demasiado lógico, não é? Estaria sempre a ver todo o trabalho que eu fazia comigo e com os meus colegas, sempre numa ótica muito na perspectiva racional, muito na ótica operacional, muito na ótica de resultados, mas para isso precisamos de pessoas. E eu nunca tinha tido o contacto, ou nunca tinha aprendido, digamos assim, a capacidade de gerir pessoas. E, curiosamente, vim a descobrir que era algo que eu fazia naturalmente bem, mesmo não tendo sido treinado para o fazer. E continuo a achar que essa foi, de facto, uma das lições que aprendi, que é
a capacidade de nós gerirmos as equipas que temos, a capacidade que nós temos de conseguir contratar os melhores recursos para trabalhar connosco foi sempre muito importante. No início tinha sempre uma perspectiva muito na base da experiência e da competência, mudei isso radicalmente, havia sempre uma visão muito holística nas pessoas com quem tínhamos que trabalhar e preocupava-me sempre muito, mas muito mais com a atitude da pessoa, sempre muito mais em tentar ver que essa pessoa sabe algo mais do que eu, que é algo muito importante. Se contratarmos pessoas que sabem mais do que nós em determinadas áreas, isso vai ser muito importante e fala-se muito hoje em dia e continuo também a advogar que é importante. Nós temos a capacidade de entender que essa pessoa pode ser feliz no trabalho que vai ter. Noutra área, um outro tema que eu também achei muito interessante, e sendo eu de Portugal, num país na região sul da Europa, onde nós estamos habituados a negociar, tive alguns episódios durante a minha carreira que me surpreenderam. Fiz negócios quando estive numa empresa no Porto com clientes nos Emirados Árabes. Cheguei a ter reuniões em Dubai para fechar negócios. Os negócios ficavam fechados em Dubai. Quando eu voltava para o meu escritório, recebi um e-mail para reabrir a negociação. E isto era vezes sem conta. Ou seja, para fechar um negócio nessa zona do globo, era de facto necessário uma energia de negociação como eu nunca tinha tido na vida. Portanto, isso foi também de facto um episódio que aprendi um bocado à custa da experiência, não é? Não estava à espera, mas pronto, mais uma lição que a pessoa aprende, mais algo que nós temos a aprender quando estamos a trabalhar em diferentes culturas e em diferentes mundos. Ora bem, eu acho que o conceito da plataforma da Bridgewater tem de facto um valor muito grande, que é trazer uma necessidade para uma oferta. Ou seja, existem empresas que estão no âmbito do seu desenvolvimento e às vezes precisam de poder ter alguns esclarecimentos ou algumas orientações para situações que estejam a decorrer dentro da sua empresa e que precisem de alterar ou de melhorar. Naturalmente, não estou a dizer que as empresas não tenham capacidade para o fazer, mas muitas vezes falar com alguém que já tenha passado por situações similares ou que tenha estado habituado a viver também situações de natureza difícil dentro das empresas, pode naturalmente trazer aqui assim uma capacidade de gerar mais valor para junto dessas empresas, não é? Por outro lado, para os Bridgewater Advisors é também uma situação boa, dado que permitimos interagir com outro tipo de empresas com as quais nós não estávamos a trabalhar e, portanto, também enriquecer um pouco o nosso know-how e ter uma visão mais holística de todo o mundo empresarial.